Tem uma outra notícia, eu quero chamar a atenção, se você puder, chame os amigos, os colegas para debaterem com a gente aqui. Os artistas bateram recorde histórico de captação da Lei Rouanet no primeiro semestre deste ano. Ao todo foram captados quase 766 milhões de reais de janeiro a junho, maior quantia desde 1993, e um aumento de 37,8% se a gente comparar com o mesmo período de 2024. Segundo o Ministério da Cultura, cerca de 4.500 projetos estão em andamento no país com o apoio da Lei Rouanet. Em 2 anos, a atual gestão já autorizou a captação de quase 35 bilhões de reais. Começar essa com o Henrique Kriegner, governo batendo recordes, Kriegner. Lei Rouanet já teria concedido, liberado, mais de 34 bilhões de reais em 2 anos. As quantias são as maiores desde 2003. Queria que você discorresse sobre essa faceta do governo de liberar muitos recursos para esses artistas via Lei Rouanet. Caniato, a gente pode entender a Lei Rouanet como um instrumento de uma renúncia fiscal legalizada, né? A Lei Rouanet funciona dessa maneira, quando o governo estabelece um teto e ele vai dizer, olha, esse ano podem ser utilizados até este valor dos impostos que iriam ser pagos pelas empresas, podem ser destinados aí a iniciativas abre mão de receber culturais. E esse dinheiro é canalizado para determinada iniciativa cultural. Né? Abre mão de receber, e isso significa renúncia fiscal, que é uma prática extremamente problemática na administração pública, inclusive é um crime, né? É um crime quando não dentro da Lei Rouanet, quando existe um posicionamento de renúncia fiscal por parte de um mandatário, isso pode implicar inclusive em perda de mandato, é realmente uma questão bastante séria. Da maneira como a Lei Rouanet foi estruturada, então ela não passa a ser aí, de fato, esse crime, obviamente. Mas ainda assim é uma renúncia fiscal. E para todo tipo de imposto, para todo tipo de ação e toda política pública adotada pelo governo, seja qual for a instância, precisa ser considerado qual é a efetividade disso tudo, ou seja, o quanto que de fato essa Lei Rouanet e os investimentos que foram feitos conseguem retornar para a população e para aquilo que é prioritário para o Brasil hoje. Ou seja, a pergunta é, esse tanto de dinheiro que foi destinado para artistas, para peças, o quanto que melhorou a educação, o quanto melhorou a segurança, o quanto melhorou a economia? Não adianta vir dizer que gerou emprego aqui e ali. Por quê? Se tivesse sido empregado de uma melhor maneira, ou se as empresas não tivessem que pagar tantos impostos, nós também teríamos aí uma série de empregos sendo gerados. Então, nós queremos saber os indicadores de sucesso por parte dessas iniciativas. E é isso que nós não temos, Caniato. Esse é o grande problema. O brasileiro paga muito nesses incentivos de Lei Rouanet, o dinheiro vai para essas iniciativas, muitas vezes vai para os grandes artistas, para aqueles que poderiam fazer uma captação privada ou que já tem caixa, já tem até bilheteria suficiente para conseguir arcar com as suas despesas, mas aí a gente quer engordar um pouquinho mais o cachê deles e aí, infelizmente, não tem um retorno direto para a sociedade. Aí que está o maior problema. Pois é, rápida parada, a gente vai continuar nesse assunto. Daqui a pouco o Mota e o Dávila trazem também suas avaliações acerca dessa notícia. Voltaremos em 1 minuto e 20, eu conto com você. Até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Passar para o Roberto Mota, captação pela Lei Rouanet batendo recorde e subindo quase 40%, Mota. Em 1 minutinho, por favor. Nós falamos muito sobre isso aqui, né? Será que o Estado deve se meter em financiar cultura ou entretenimento? Eu acho que não. Muita gente diz, mas Roberto, isso é importante, porque na Europa o Estado financia óperas, concertos, peças de teatro. Esses países não têm metade das residências sem esgoto, não tem 40 mil homicídios todos os anos. Eu já falei aqui sobre o problema das prisões. Eu já disse, né, o custo para construir uma vaga é de 122 mil reais, uma vaga de presídio padrão ONU. Com esses 16 bilhões que foram alocados para a Lei Rouanet, nós poderíamos construir 131 mil vagas, quase eliminando o déficit de vagas nas prisões. E aí é preciso perguntar,
qual é a prioridade desse país. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. O Mota fez a conta perfeita. 1 minuto, hein, Mota? Olha, recebi o pessoal da rádio no final do seu comentário. Muito legal isso. E eu quero também destacar a nossa enquete do dia. Mais uma vez a gente abre a possibilidade que você se manifeste em relação aos assuntos que são tratados aqui no programa. Falávamos sobre a possibilidade de criação de novos impostos ou do aumento dos impostos já existentes. Você concorda ou não concorda? As pessoas que entraram no portal jovempan.com.br e votaram, 98,9%, esmagadora maioria, disseram que não concordam com o aumento de impostos ou com a criação de novas taxas. Já 1,1% entendem que sim, é preciso criar novos impostos. Agradeço muito as pessoas que já votaram no jovempan.com.br. Se você puder, entre agora e registre a sua opinião. Vou passar a palavra agora para o Dávila, trazer também sua avaliação sobre a Lei Rouanet. O Kriegner lembrou muito bem, né? Artistas muito conhecidos, né, que já poderiam trabalhar sem nenhum tipo de incentivo, né, já conseguem bilheteria, tem patrocínio de empresas, esses não precisam de Lei Rouanet, mas curiosamente muitos conseguem, inclusive, a aprovação de seus projetos. 1 minutinho, Dávila. O Kriegner tem razão. Toda vez que você cria um benefício público, você cria um incentivo para você se apoderar daquele benefício público do Estado. Portanto, artistas mais conhecidos têm mais chance de pegar um quinhão desse benefício criado pelo Estado. O fato, Caniato, que nós precisamos no Brasil um orçamento de verdade, no qual todos os números estejam abertos, não tenha verba extra-orçamentária para nós discutirmos as prioridades do país. A prioridade número 1 do Brasil hoje é o equilíbrio fiscal. É isso que nós temos de olhar. Qualquer outra coisa é supérfluo. O Brasil gasta mais de 700 bilhões de reais em subsídios e isenção fiscal por ano. É um absurdo. Um país que está na situação fiscal que está o Brasil não deveria ter um orçamento base zero. Resolver primeiro as questões prioritárias da saúde, educação, saneamento e segurança, depois pensar como gastar os outros subsídios. Todos os subsídios hoje estão dentro do orçamento, sem discussão pública e ainda por cima cria-se verba extra-orçamentária. Isto é que acontece quando o orçamento vira uma peça de ficção num país.